Oi, gente, tudo bom? Hoje vamos continuar o nosso capítulo 22, que é arcos e ângulos. Vamos falar hoje sobre arcos congruentes. Então, vamos lá. Observe a figura abaixo, que essa é a nossa circunferência aqui, e a gente tem os ângulos centrais AOB e COD, certo? Eles são congruentes, porque os dois têm medida igual a 60 graus, certo? Então, os arcos A e B e C e D também são congruentes, porque os nossos ângulos centrais são iguais, certo? E aí a gente pode generalizar e falar o seguinte: dois arcos de uma mesma circunferência são congruentes somente se os ângulos centrais correspondentes forem congruentes. Então, para dois arcos serem iguais, os ângulos centrais têm que ser iguais. É isso que está falando a nossa generalização, correto? E aí a gente vai ver como medir um arco, né? Como saber a medida de um arco. Então, a unidade de arco, ou arco unitário, é o arco determinado da circunferência por um ângulo central unitário. Então, aqui nós temos arco de 1 grau, certo? Aqui tem 1 grau. E aí nós temos um ângulo aqui no meio de 1 grau também, correto? Então, observando essa figura aqui, nós vemos que temos duas circunferências concêntricas, ou seja, com o mesmo centro, tal que nós temos arcos de 1 grau, certo? E aí, a gente vai ver essa figura aqui abaixo também. A medida do arco AB é igual à medida desse ângulo central AOB. Então, olhando esses exemplos, tanto anterior quanto agora, né, que é 1 grau, e falando que para um arco ser congruente, o ângulo central tem que ser congruente, então a gente vai generalizar isso. Então, a gente vai falar que a medida de um arco é igual à medida do ângulo central correspondente a ele. Então, para mim saber o valor de um arco, eu tenho que saber o valor do ângulo que no centro ali. Lembrando que o ângulo central é aquele que tem o seu vértice no centro da sua circunferência, certo? Então, por exemplo, se eu tiver um ângulo no centro da minha circunferência, um ângulo central, tal que ele meça 45 graus, então o meu arco correspondente a esse ângulo também será 45 graus. É isso que está falando aí a nossa generalização, certo? Agora, se o meu arco, que nem aqui o meu arco AB, mede 50 graus, certo? Nós temos dois arcos que nós já vimos. O arco menor, que é o arco menorzinho aqui de azul, e o arco maior, que é esse aqui que a gente chama de AXB, como a gente falou nas últimas aulas, certo? Então, se AB mede 50 graus, toda a minha circunferência mede 360 graus. Então, para me achar o valor do meu arco maior, eu tenho que fazer 360 menos 50 graus. Isso vale para qualquer arco, né? Se eu tenho um arco menor medindo x, o valor do meu arco maior vai ser 360 menos x, correto? E além de arcos, hoje nós vamos falar de ângulo inscrito. Um ângulo que tem um vértice em uma circunferência e os lados secantes a ela é chamado de ângulo inscrito nessa circunferência. Lembrando aí que ângulo central é aquele que ele é feito aqui no centro da sua circunferência. Olha só o que eu estou falando aqui, ó. AVB é um ângulo inscrito. O vértice de AVB está na sua circunferência, certo? O arco AB é o arco correspondente a esse ângulo AVB aqui. Já AOB é um ângulo central correspondente a esse arco AB aí também, tá certo? Então, o nosso ângulo escrito é aquele que possui o vértice na sua circunferência. E o ângulo central é aquele que possui o vértice no centro da sua circunferência, correto? E aí a gente vai generalizar a medida do ângulo escrito. A medida de um ângulo escrito é igual à metade da medida do ângulo central ou do arco correspondente. Então, olha só, o que eu falei anteriormente é que a medida do seu arco é igual à medida do seu ângulo central, certo? E a medida do seu ângulo escrito é igual à metade da medida desse arco. A gente vai ver alguns exemplos adiante para que isso fique mais tranquilo, tá certo? Então, por exemplo, lá naquele exemplo que eu falei que o arco era 45 graus. Então, a medida do ângulo inscrito correspondente a esse arco vai ser 45 dividido por 2, correto? Que vai dar 22 graus e 30 minutos. Lembrando aí que a gente pode colocar em minutos e segundos, como aprendemos no 7º ano, correto? Então, vamos ao nosso exemplo, certo? Tem uma circunferência de centro O com o diâmetro AB e o raio OC aqui, certo? Eu quero saber a medida de x.
X aqui nada mais é do que o nosso ângulo inscrito, converte-se A na nossa circunferência. E ele é correspondente a esse arco CB aqui, e o ângulo central a ele é esse COB aqui, certo? Se COB é igual a 90 graus, então esse arco BC aqui também é igual a 90 graus. Então, eu vou falar que a medida desse ângulo BAC vai ser igual a 90 graus dividido por 2, certo? Que é igual a 45, correto? Porque é a medida aqui do nosso ângulo central dividido por 2. Vamos ao nosso segundo e último exemplo aí. Eu tenho um arco, aqui nossos arcos não possuem nome, mas eu sei que o meu ângulo inscrito é esse, tal que ele mede Y. E o meu ângulo central é esse aqui, tal que ele mede 60 graus, certo? Então, para me achar o valor de Y, eu tenho que fazer 60 dividido por 2, que é igual a 30 graus, correto? Tudo bem? Então, é só por hoje. Nós continuamos na sexta-feira falando sobre ângulos, tá ok? Um beijo e até lá.